Nós vamos orar agora, pedir que Deus abençoe esse tempo, né? Na presença dele, e que seja um tempo assim abençoado mesmo, a gente tenha um entendimento. Pai bendito, nós queremos agradecer ao Senhor pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Pedimos ao Senhor a graça, ao Senhor, para entender as coisas que estão para falar, estudar, pensar, raciocinar, refletir esta noite. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas e pedimos graça do Senhor para aprendermos. Também pedimos que o Senhor ministre para que sejamos discípulos melhores. Que o nosso entendimento nos leve à maturidade esta noite um pouco mais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, a gente estava falando, acho que na última vez que estivemos juntos, né? Nós traçamos uma linha do tempo completa, não foi? Não sei se vocês lembram disso, mas a gente traçou uma linha do tempo que ia até praticamente dando uma noção, claro, bem rasa, na questão das denominações. Hoje eu vou pegar um pouquinho de história da igreja, agora mais pontual, e a gente vai pegar os temas principais até a reforma. Como eu falei a vocês que história 1 vai até a reforma, qual é o objetivo dessa aula que a gente tem aqui? O nosso objetivo é que você, quando for ler alguma coisa, você já tenha a cabeça arrumada para ler. Porque o objetivo meu aqui não é, obviamente, em 2 horas, ensinar toda a história. Isso é impossível. Os caras com história da igreja vão ser meses ensinando. E consideraria que aquilo que você assiste dos vídeos, eu estaria dando aula. Então, quer dizer, como eu não estou dando aula, então depende de você assistir. Então, o meu objetivo aqui é dar um panorama para quando você for recebendo informações e encaixando as informações. Um exemplo, as cruzadas. Onde é que você encaixa o pensamento das cruzadas? Como é que você raciocina as cruzadas? O que são as cruzadas, né? Então, tudo isso aí a gente vai colocar aqui de uma maneira assim gradativa, né, para poder construir um entendimento. Então, o objetivo nosso, portanto, é a arrumação de cabeça para que os estudantes possam estudar e ter a condição de interpretar os fatos históricos que vão ver na sequência da história, tá? Então vamos lá. Eu vou pegar aqui para vocês, nesse momento, e vou distribuir para vocês um material que eu imprimi. Eu imprimi várias coisas hoje e eu vou mostrar para vocês aqui esse material. Primeira coisa que eu queria colocar para vocês, só para lembrar, deixa eu ver aqui, espera um pouquinho, heresias católicas, heresias antigas, os pais nicenos, pronto, essa aqui. Vou distribuir para vocês aqui esse material aqui. Esse material aqui está mostrando de frente e verso para você um material que mostra, começando em primeiro lugar, o gráfico 10, que mostra as perseguições romanas aos cristãos. Aí você tem nesse gráfico, você que está assistindo a aula, né, você vai receber esse gráfico aqui, ele vai trabalhar com perseguições, lembrando que as perseguições do Império Romano, algumas delas são gerais, outras são perseguições locais, que é o mais comum acontecer, perseguição local. Então, por exemplo, a gente está com um gráfico aí. A primeira perseguição data de 64. O imperador foi Nero. E observe aí a descrição. Ocorreu apenas em Roma e nas adjacências. Os cristãos foram usados como bode expiatório do incêndio de Roma. E aí coloca, entre as medidas sádicas estavam queimar cristãos vivos para iluminar o jardim de Nero. Os mártires notáveis que morreram nessa perseguição, Paulo e Pedro. Depois você tem a outra perseguição do 90 a 96, que foi Domiciano. Ela foi esporádica, foi centrada em Roma e na Ásia Menor. Que é a Ásia Menor? Turquia. Os cristãos foram perseguidos por se recusarem a oferecer incenso em homenagem à inteligência do imperador. Quem morreu? Clemente de Roma e João, que foi exilado, na verdade não morreu, exilado na ilha de Patmos. Assim você tem todas essas perseguições. Essas perseguições, você pode perceber aí uma coisa. O Império Romano, na verdade aqui você não vai perceber, mas só contar para vocês. O Império Romano, ele se estrutura do seguinte modo. Eu ontem poderia ter citado naquela pregação ontem,
falar de duas coisas. Falei sobre reconciliação, né? Nós somos embaixadores. Existiam 2 embaixadores quando Paulo pregou aquilo da reconciliação. 2 embaixadores, portanto, 2 tipos de províncias. As províncias senatoriais e as províncias imperiais. Tem a ver com isso aqui. As províncias imperiais são aqui, onde o Império Romano foi, encontrou resistência, guerreou e venceu. E se o Império sair, eles se rebelam e eles se independem. Isso são províncias imperiais. As senatoriais não. O Império chega e aí aquela província se entrega e faz um pacto. Quando ele faz um pacto, é então incorporado ao Império Romano. Praticamente ali nós não temos ali oposição militar e nem revolta. Então você praticamente não tem tropas ali estacionadas. Por exemplo, na Judéia, os romanos estavam na Judéia, tanto sim que Pilatos matava muita gente, e foi ele que matou Jesus. Por quê? Porque necessitava de guarnições ali, porque eram províncias imperiais, ou seja, que se opunham sempre, eram rebeldes todo o tempo. Ora, por conta disso, o Império Romano ele foi se expandindo e ele precisava de quê? O Império Romano se expandia, ele precisava de mais soldados, então os soldados eram recrutados onde eles chegavam. Chegou ali onde estavam os povos na Palestina, por exemplo. Ele recrutava quem? Os filisteus, os antigos amorreus, os trácios, ele recrutava os hititas, o restante dos hititas que existia ainda, não como o povo organizado, mas os descendentes. Ele sempre estava recrutando os próprios povos, que não eram judeus. Os judeus não entravam no Império, no exército romano para ali. Se ele recrutasse algum judeu, ele mandava aquele hebreu, melhor dizendo, mandava para outra região para ser ele um opressor, um soldado de força opressora. Então o que você tem aqui? Você tem o Império Romano, nesse período em que as perseguições estão aumentando, simultaneamente a isso, o Império Romano está decaindo. O Império Romano está precisando de mais soldados, mais escravos e mais soldados, ele não precisa mais de opressão. Então começa a haver um ciclo tipo inflação alta. Chegou a um tempo, na época de Constantino, que para cada 2 dias de trabalho existia um feriado. Então era 2 dias um dia, 2 dias um dia. De tanto feriado que tinha, um ano 300 né, dias redondo, 200 de trabalho, 100 dias de feriado. Feriado significa festas para deuses, festas pagãs, circo, um monte de coisa. E tudo isso custa dinheiro. O dinheiro vem do Império, tem que ter muito soldado. Então a coisa está degenerando rapidamente. O Império Romano começa a se degringolar, começa a se degenerar em todos os níveis. E essa é a primeira parte da história. Então nessa hora aí, o que foi necessário fazer? O culto ao imperador, que foi um dos principais motivos das perseguições. Se você colocar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui uma das perseguições mais terríveis, a perseguição do ano 202 a 211. Perseguição de Sétimo Severo. Proibida a conversão ao cristianismo. Ele decretou essa proibição. Morreram aí, Irineu Perpétua também morreu. Você vai perceber aqui que as perseguições, a outra aqui, Décio, 249-251, foi a primeira perseguição que abrangeu todo o império. E olha embaixo da descrição, era obrigatório o quê? O que está escrito aí? Era obrigatório a queima de incenso. Olha aí. Então eles estão fazendo culto ao imperador. Aqui em Décio. Obrigatório o queimar incenso ao imperador. Ou seja, o culto ao imperador significava unificação do império, autoridade centralizada. Então os cristãos que criam que só Jesus Cristo é Senhor, eles não iam aceitar isso. Então você observa, o cristianismo vai crescer num ambiente de degeneração. É isso que eu queria colocar. O cristianismo vai crescer num ambiente que está se deteriorando. Ele não vai crescer num ambiente que está ficando fácil. Tá? Ele vai crescer num ambiente que está ficando difícil. Porque paralelo ao cristianismo, ao cristianismo crescente, pela ação do Espírito, o Império Romano está decadente. Então isso é uma coisa importante a gente lembrar. Tá? Por último, você pega a última perseguição, 303 a 311. Diocleciano e Galério. Aí você vai ver a informação aí. Foi a pior perseguição de todas. Igrejas foram destruídas, bíblias foram queimadas, todos os direitos civis dos cristãos foram suspensos. Exigia-se mais do que isso. Agora exigia sacrifício aos deuses.
Então essa perseguição que exigiu um sacrifício aos deuses, esse nível de perseguição nessa época, você tem um império já bastante esfacelado. É tanto que aí que vai subir Constantino. Quando Constantino sobe, Constantino não é o único imperador. Me parece que são 4 imperadores, Constantino e mais 4, 5 imperadores. E eles vão brigar, e ele e Licínio. Eles vencem uma batalha da Ponte Milvio, que eu já falei para vocês, e ele então com Licínio, eles se integram, depois eles se separam, e Constantino faz o quê? Ele viu que ele tinha que desenvolver uma estratégia para unificar o império. O que ele faz? Decreta no ano de 313 o Edito de Milão, acaba com perseguição e estabelece o cristianismo como religião oficial. Quando ele estabelece o cristianismo como religião oficial, por que ele fez isso? Aí você vai pensar, você tem aqui, vou fazer um desenho aqui, só uma curva. Você tem aqui o Império Romano, que alcança seu auge um pouquinho antes do nascimento de Jesus, mas eu vou botar aqui no ano 27. No 27 descer. Aqui você tem César Augusto, aí você vem descendo, e ele vai, ele vai, no ano 489, o Império Romano vai ser destruído. Aí Jesus, vamos supor assim, só para essa contabilidade aqui, nesse mesmo ano o cristianismo começa do zero, e o cristianismo vai subindo de projeção, e o Espírito Santo vai agindo. Quando chega aqui, o Império Romano está decadente e o cristianismo está ascendente. Que ano é esse? Exatamente o ano 313, onde você encontra a religião, o Império Romano se apropria da bandeira religiosa para aqui nesse momento tentar fazer com que essa ascensão do cristianismo puxe o Império Romano a se estender um pouco mais. Isso é fácil de entender. Isso hoje em dia, o equivalente disso é se Zé Ronaldo vier aqui na videira, querer que eu ore por ele, e a forma de ele se colocar, ele vai dizer: irmãos, uma coisa eu garanto para os irmãos, que se eu for eleito, eu acho que eu conheço Niles há muitos anos, que é um homem de Deus. E uma das coisas que eu vou implantar aqui, inclusive eu quero lhe convidar, você aceita e vai na frente da igreja. Então vai jogando a troca de poder, e digamos que ele tenha o meu consentimento. Então ele obteve o que Constantino teve da igreja, que ele vai usar a influência da igreja, o poder da igreja, e foi isso que Constantino tentou fazer. Essa mistura, ela nunca mais saiu da igreja. Não sei se vocês se lembram que a gente falou isso. Essa mistura aqui. Queridos, essa mistura foi tão deletéria para a igreja, tão deletéria, que os cálices de ceia passaram a ser cálices de ouro. O incenso passou a ser distribuído em todo o império, e o incenso já era um incenso de qualidade que era colocado em todos os templos. Os templos que eram simples, que nem existiam, que eram casas, começaram a ser templos suntuosos. Eu estava vendo hoje uma planta de um templo construído a partir dessa época. A mãe, acho que é a mãe de Constantino, chamada Helena, ela desenhou no chão, ela desenhava uma cruz e construía um templo no projeto da cruz, e até hoje os templos são em forma de cruz. Você já reparou isso aí, não? É assim que funciona. Ele desenha assim o templo. Ele faz a nave aqui assim, quando chega aqui ele faz isso, aí faz isso aqui. Isso aqui é a cruz. E é assim até hoje. Aí o que ele faz? Ele faz aqui uma espécie de coral. É verdade, não é? Aqui a Cedos faz assim. Aqui é o corredor lateral, que ele fecha assim, mas ele tem uma cruz. Hein? Da matriz é assim, ó, tá vendo? Esse desenho aqui é desde Helena, de Constantino. Então você observa que Constantino, nós estamos no ano, aqui é 313, nós estamos no ano, digamos, 2013. São 1700 anos, queridos, depois, e continua a influência do camarada. Então é uma coisa simplesmente impressionante como Constantino vai trazer o poder. E isso aqui é muito bonito, quando você começa a ver as estolas sacerdotais tudo de ouro. Muito bonito, o luxo entra na igreja, só que a igreja não é isso. Então você fica... Ninguém tem uma resposta para isso que eu estou falando para vocês. Eu não tenho essa resposta. A pergunta seria: isso foi bom ou foi ruim para a igreja? Não sei. Eu não sei dizer. Se eu dissesse assim, de forma bem curta, foi péssimo para a igreja. Mas se eu dissesse de forma analítica, aqui acabou a perseguição da igreja. Então há muita gente aqui, e aí é por isso que eu gosto de história, é para vocês pensarem. Agora eu vou fazer pergunta para vocês. Daqui para cá,
A perseguição ocorreu daqui para cá. Tá? Aqui, sangue. Né? Tá em vermelho aqui, sangue. Perseguição. Morte. Tá? Os cristãos estão morrendo. São essas perseguições aí que vocês viram na relação. A pergunta é a seguinte: o cristianismo, eu vou dizer para vocês agora, o cristianismo era mais puro daqui para cá ou daqui para cá? Você acha que na época do sangue? Aparentemente sim, né? Imagine aí, fala aí, não tem resposta fácil, eu não vou dar resposta. Guto já acha que na época do sangue era mais puro. Você pode sugerir por que, Guto, que seria mais puro? Uhum. Isso, os puxa-saco, isso. Então, a opulência, isso. Vocês concordam com isso? Alguém pode acrescentar alguma coisa? Guto está fazendo certo, está dizendo o correto. Ele diz exatamente que a partir desse momento aqui houve uma degeneração. A igreja foi ficando morna por causa dos puxa-saco, de gente que entrou na igreja sem se converter. Para agradar o imperador, não tenha dúvida. Por quê? Porque aqui agora é religião oficial e acaba a perseguição. Mas alguém pode sugerir mais algum elemento que possa dizer que foi, daqui para trás era mais puro o cristianismo? Por quê? Sugestione na sua visão. Uhum. A dificuldade. Isso. Então eu vou escrever aqui o que o Guto falou, que foi o que falou. Ele dizia então daqui para cá. Vou botar aqui, tá bom? Aqui. Depois eu boto lá. Aqui eu vou chamar assim as falsas conversões, né, Guto? As falsas conversões, os puxa-saco dentro da igreja, né? Aqui ficou muito mais fácil, então perdeu qualidade, é isso? E do lado de cá você falou o quê? Era muito mais. Isso. Sabia o preço. Perfeito. Aqui nesse período para trás, que a gente está falando, sabia-se o preço que ia pagar. Bom, então, o que eu quero mostrar aqui tem muita importância, o que eu vou colocar aqui para vocês agora. Concílios ecumênicos, depois a gente vê. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes. Primeiro, eu vou tentar colocar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou entregar para vocês uma relação dos chamados pais da igreja. Agora, parece que eu estou cortando o tema, mas não estou não. Os pais da igreja, e aí o que são pais da igreja? Bom, tem aí? Tem mais um aqui, né, domínio dos pais da igreja. E eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre os pais da igreja. Pode pegar. Os pais da igreja, o que se define como os pais da igreja? Bom, nesta época, o que você tem? Você tem um problema bastante grave, e é interessante que vocês compreendam, porque os grandes datas da história, toda vez que você lê um dado histórico, você vai saber onde ela está. E sabendo onde ela está, você vai saber localizar aquele dado que você lê. Você pode ler qualquer coisa, mas você vai estar localizado. O dado que você localizar na história, você raciocina corretamente. Por exemplo, todos os pais da igreja, quase todos os pais da igreja vieram daqui para trás. Quase todos. Então, por exemplo, aqui eu tenho alguns pais da igreja. Lactâncio, esse não tem muita importância e você não precisa colocar como pai da igreja, apesar de estar nesta relação. Ele não é pai da igreja para a igreja romana. Para a igreja romana, ela considera como pai da igreja 4 doutores do Oriente e 4 do Ocidente. Então, Eusébio, que foi quem escreveu a História da Igreja, é ele que relata acerca do celibato clerical, acerca de várias doutrinas que a igreja... Quer ver? Eusébio, ele chamou o Constantino de... como é o nome? Patros... Ai meu Deus, esqueci agora. Ele chamou
Constantino de vice-regente de Deus, o Eusébio. Vice-regente de Deus. E ele diz a seguinte frase, que Constantino foi um eleito, um escolhido de Deus. Porque no caso Constantino acabou a perseguição, então Eusébio entendia que Constantino era um escolhido de Deus. Ele escreveu um artigo, essa semana eu tive um debate longo com os católicos sobre isso. E o debate foi bem longo porque o cara disse que não existiu essa informação do regente de Deus. Então eu baixei um livro, que foi na verdade um discurso de Eusébio em latim. Eu baixei esse livro e o livro explica o discurso que Eusébio faz de Constantino. Então Eusébio está escrito aí, Eusébio escreveu História Eclesiástica, é um livro um livro essencial para a igreja. Esse livro é essencial. Portanto, ele é importante, mas ele fala muita abobrinha. Eusébio fala muita abobrinha. Hilário. Você acaba de descobrir que Hilário foi um pai da igreja. Que coisa tremenda, né? Camarada de Poitiers escreveu sobre a Trindade. Olha onde Hilário está aqui. O Hilário se converteu em idade avançada. Tá vendo, Hilário? Você é velhinho mesmo quando se converteu. Se você é novo, ainda estava a se converter ainda. Mas esses três aí não são pais da igreja, embora na relação estejam. Os pais da igreja são esses que estão aí agora. Agora que vem. Atanásio. Então você pode escrever embaixo de Atanásio a letra OR. Oriente. OR significa Oriente. Se você quiser, pode escrever Oriente. São 4 pais do Oriente e 4 pais do Ocidente. Esses são os pais oficiais da igreja. Atanásio. E embaixo dele você tem Basílio. Também você pode escrever Oriente ou OR. O que quer dizer essa turma? Essa turma aí já não fala besteira. Essa turma aí já fala alinhado com o pensamento geral. E eles falam bobagem assim, no microfone como eu falo bobagem. Mas não escreve bobagem. Na hora que vai se falar umas coisas, eles pensam, não são como Eusébio, que vai falar chamando o camarada de vice-regente de Deus. Né? É um absurdo que ele fez isso, não se chama. Imagine eu chamar Zé Ronaldo, um enviado de Deus à feira. Está repreendido, né? Vocês na hora, ora por mim, para eu cair aí demoniado aí, vai cair mesmo. Eu não posso fazer isso. Bom, aí você tem um outro papel aqui que eu vou distribuir para vocês, com mais 6 pais da igreja que eu vou mostrar. Tá? Deixa eu pegar o papel aqui e vou distribuir para vocês. Mais 6 pais da igreja. Então vocês viram aqui até agora 2, que é Atanásio e Basílio. Né? Todos eles são pessoas extremamente importantes, mas não é importante, é extremamente importante. Eu vou ler um pouquinho para vocês sobre cada um deles. Mas até agora eu não estou dizendo a vocês por que eles são importantes, né? Pega aí. Tá, tem? 3. Isso. Vamos lá. Aí você tem alguns deles. Você tem, deixa eu ver. Você começa com a escrita de Gregório de Nissa, tá? O nome desse pai da igreja. Então, esse Gregório, lá que você vai ler na página, Gregório de Nissa, é o Gregório chamado Gregório Grande. Esse Gregório, ele é do Ocidente. Então você pode botar OC. Depois, embaixo dele, tem um cara chamado Gregório de Nazianzo. Esse cara, Gregório de Nazianzo, ele é do Oriente. Embaixo dele tem, ele é o primeiro Gregório de Nissa, é Ocidente. Depois, Gregório de Nazianzo é Oriente. Tá? Depois você tem Ambrósio. Você tem Ambrósio Ocidente. E João Crisóstomo do Oriente. Então você já tem aí mais 4. Tá faltando 2. Quem são os outros 2? É só virar a página. Que são 2 do Ocidente, Jerônimo e Agostinho. Bom, então repetindo, os 8 pais da igreja, aí já que vocês anotaram, eu vou perguntar a vocês, quais são os 4 pais do Oriente que vocês anotaram? Os 4 pais do Oriente, diga lá. Exatamente. Esses são os 4 pais do Oriente. Portanto, os outros pais do Ocidente quais são? Gregório de Nissa, Gregório Grande.
Isso. Teodoro não. Teodoro de Bonsuécia não era pai da igreja, não. Aí vocês vão começar a aprender algumas coisas importantes. Que nem todos os que eram dessa época são pais da igreja. Os pais da igreja têm nome e são esses 8. Os outros é chamados os padres da patrística. São chamados pais da igreja, mas não são pais da igreja. São e não são. Chamam assim aleatoriamente porque são tão antigos que chamam de pai, mas não são. Você já sabe que esses 4 são 4 a 4. Eu queria saber se alguém conseguiu decorar os 4 nomes assim, sem olhar para o papel. Você consegue decorar? Difícil, né? Tá repreendido, né? Tem que decorar João 3,16, não o nome dos caras, né? Mas o que que isso significa? Por que eu mostrei isso? Vamos pegar o nome de um cara aqui. Pegar o nome de uma pessoa deles aqui. Deixa eu pegar um deles. Agostinho. Vira o papel aí, você vai ver. Agostinho, 354, 430. Olha a data. Ele já está pregando em 430, portanto no século V. Ele é de onde? Norte da África. Quais são os livros que Agostinho escreve? Diga para mim, são 5 livros. Leia para mim. E Retratações. Tem outro também, Cidade dos Homens, né? Cidade de Deus, Cidade dos Homens. Quer ver um negócio? Você vai descobrir uma coisa muito engraçada. Você já viu a turma do misticismo dizer que você tem que sair da Babilônia e ir para Jerusalém? Você já sair de Roma. A Babilônia é a Igreja Católica. Você já viu alguém falar isso? A Babilônia é a Igreja Católica. Alguém já ouviu falar? Já ouviu, né, Guto? Você já ouviu. Nando também, que era da Assembleia, sabe disso. Quem já ouviu o René Terra Nova, ele fala isso. Você tem que sair da Babilônia. A Babilônia é a Igreja Católica. A Babilônia e suas filhas. Todas as filhas da Igreja Católica. Você tem que sair da Babilônia e voltar para Jerusalém. Esta é a explicação que Valnice Milhomes dá e René Terra Nova dá para ir para Jerusalém todo ano e fazer as viagens. Essa é a explicação daqui de Agostinho. Por quê? Porque tem um livro de Agostinho chamado Cidade dos Homens, onde Agostinho, escandalizado com Roma e a degradação do Império Romano, vai e escreve no livro que Roma é a Babilônia que tem que ser destruída. De fato foi destruída. E aí o pessoal depois leu o livro e estão achando que ele está falando de Roma, da igreja romana. Está falando de Roma mesmo. E não da igreja romana. Aí o pessoal falou, foi Agostinho que disse que a igreja católica é Babilônia. Não é a igreja católica que é Babilônia, é Roma que é Babilônia. Então, tem muito disso. E aí você vai ter uma coisa interessante. Porque você vai ver retratações. Você vai ver um pai da igreja, que é Agostinho. Se você quiser escrever alguma coisa sobre Agostinho aí, ele pode colocar aí. Ele é o primeiro a descortinar a doutrina da graça. Observe que absurdo. Ele é o primeiro a descortinar a doutrina da graça. O primeiro a revelar, ou descortinar, ou pregar sobre, ou ensinar sobre a doutrina da graça. Então você já pode perceber aqui que Agostinho, na linha do tempo, ele está aqui à frente, ó. Ele está aqui. Aqui o Império Romano vai explodir. Então ele está andando por aqui, ó. Ou seja, ele está no meio da degeneração do Império Romano e ao mesmo tempo no auge do cristianismo. Porque o cristianismo está em ascensão. Ele agora ele vai degenerar numa curva. O cristianismo cresceu e se degenerou, mas cresceu demais com Constantino. Quer ver um negócio, irmãos? Os mais antigos aqui, os que conhecem um pouquinho de igreja evangélica, o pessoal costuma dizer assim: vamos fazer uma cruzada evangelística. Já viu esse negócio? Vamos fazer uma cruzada evangelística. Irmão, cruzada é uma desgraça, que todas as cruzadas foram uma desgraça. Primeiro ponto. Segundo, um evangelismo de massa. Quem foi o primeiro evangelista de massa da igreja? Constantino. Na hora que Constantino decidiu que todo mundo ia ter que ser crente, a massa inteira se converte. Centenas de milhares de pessoas se converteram. Converteram? Como disse Guto, converteram? Converteram coisa nenhuma, rapaz. Então, a igreja, ela cresce e degenera. Então, o movimento da igreja, ela está crescendo no poder do Espírito e ela dá uma estourada e ela vai degenerar. Aí eu vou explicar já. Essa degeneração, ela é gradativa. E é por isso que eu vou ler com vocês a outra parte. Então, onde é que eu quero chegar? Agora olha as 2 páginas, as 3 páginas dos pais da igreja. E ache o mais velho deles e o mais novo deles. Me diga qual é o mais novo deles e o mais velho deles.
Aí não importa se são os pais verdadeiros ou os pais falsos. O mais novo é Basílio. Vamos lá ver? O mais novo, cadê? Eu nem estou mais com... Ah, tá aqui. O mais novo é Basílio, né? Gente, não, antes dele... Não, os pais da igreja mesmo. Lactâncio, 320. Eusébio, não é pai da igreja, mas conta aí. Você vê que o mais antigo tá para o ano 300, né? Quer dizer... então você está vendo, eles estão nessa beirada da perseguição. Os pais da igreja estão aqui, nessa beirada. Deu para entender isso? Qual é o mais velho? Cirilo, é? 400, está bem pertinho da geração do Império Romano no final do século V. Vai destruir o Império Romano. Então, o que eu quero com essa aula de história não é dar exatidão de dados, embora eu esteja dando. Eu quero que você saiba ler o mapa da história. E quando você ouvir falar, se alguém citar assim, como disse Agostinho, você lembra na hora. Ele estava depois de Constantino, que Agostinho é muito citado. Agostinho é o pai da psicologia. Agostinho é o pai da antropologia. O pai da psicologia é Agostinho. É o primeiro a falar da alma humana. É o primeiro a falar da graça. É Agostinho. Agostinho é a inspiração de Calvino e dos presbiterianos. Os presbiterianos se inspiram em Agostinho. O homem mais importante da igreja, os homens mais importantes da igreja, entre os 5 homens mais importantes da igreja, depois do apóstolo Paulo morto, primeiro lugar, o primeiro deles mais importante, o primeiro deles Agostinho. O segundo pessoa mais importante da igreja, depois de Agostinho, Gregório, o Grande, Gregório Magno, Gregório Grande. Depois, o terceira pessoa mais importante, Tomás de Aquino, importantíssimo. Aí vem 2 cristãos que são de reforma. Você poderia citar Lutero e Calvino, eu não citaria Lutero e Calvino como importantes. Importante para a história, sem dúvida. Claro que são. Porque por causa de Lutero houve a reforma. Mas ele não tem tanta importância para a história da igreja, porque, por uma razão que eu vou dizer, que Lutero se tornou, a igreja luterana se tornou o quê? Ele é completamente católica, completamente morta. Quer dizer, o trabalho dele foi um trabalho mais histórico do que eclesiástico. Você está entendendo o que eu estou falando? Se ele exerceu um papel bom para acontecer a reforma, contudo, ele não escreveu coisas relevantes. Foi ele que escreveu contra os judeus. Foi ele a inspiração de Hitler para matar os judeus. Tudo que aconteceu de ruim na Alemanha na época foi inspiração toda em Lutero. Lutero falava palavrão, Lutero terminou com o texto na mão rezando a Ave Maria. Aconteceu de tudo, tá? Na vida de Lutero. Mas acontece, e ele batia nas pessoas quando discordavam dele, batia mesmo. Então, tomava cerveja à vontade, era um beberrão, era conhecido como beberrão. A mulher dele escreveu um livro que não aguentava ele, né? Era Catarina Vambora. Então, assim, vambora mesmo, né? Vambora daqui, a mulher escreveu um livro. E aconteceu de tudo na vida de Lutero. Então, Lutero não é um cristão, para a gente dizer, um cristão essencial. Ele historicamente é um dos mais importantes da história. Porém, para a igreja, não. Tomás de Aquino foi muito mais importante para a história da igreja. Aí você entra, John Wesley. John Wesley foi um homem decisivo na história da igreja. Porque com John Wesley se entendeu o discipulado e o evangelismo na história da igreja. Então, John Wesley é outro homem essencial na história da igreja. Calvino se torna importante, mas eu não vou dar a ele esse crédito, porque ele é um herege. Calvino fala muita heresia. Mas não importa isso não. O que eu estou querendo mostrar para vocês é muito importante, é que esses pais da igreja foram daqui para trás. Agora, olha o que eu vou mostrar para vocês nesse outro gráfico. Esse aqui vocês vão perceber uma coisa interessante. Gregório Grande. Não, Gregório de Nissa, que é Gregório Grande. Gregório Grande. Gregório Magno, chamado Gregório Magno. Por que eu coloquei Gregório Magno como importante? Porque ele foi o Papa que tornou o papado espiritual, criou a regra. Ele criou aquela regra pastoral. Ele criou a base de todos os mosteiros que posteriormente iam acontecer. Ele vendeu toda a fortuna dele, abriu 6 mosteiros, 6 ordens monásticas, a partir dele, né? Não foi ele que abriu. Ele abriu porque ele se tornou Papa, ele abriu 6 ordens monásticas, mas depois vai abrir a ordem de São Bento, os mosteiros beneditinos, os mosteiros franciscanos. Tudo vai acontecer por causa de Gregório, ou como consequência da obra dele. Claro que vocês não sabem disso, porque como a gente estuda a ordem evangélica, a gente vem da reforma para cá. E eu não vou fazer isso. Eu estou estudando a história da igreja. Então eu não estou passando batido nessa história. Pois bem, o que vocês veem nesse papel que eu distribuí para vocês? Olha isso. Nós vamos ver aí
algumas heresias que aconteceram neste tempo para cá, para trás. E aí vocês vão entender umas coisas legais. Primeira ideia, monarquianismo. Quem foram os principais defensores? Lê aí para mim. Samosata. Olha o resumo dessa heresia. Jesus tornou-se Cristo no momento do batismo e foi adotado pelo Pai depois da morte. É uma heresia. Esses caras têm que escrever contra isso. Ó, a primeira heresia que eles escrevem contra. Segunda heresia que eles escrevem contra, sabelianismo, que tem duas divisões, modalismo e patripacionismo. Dois caras escreveram, Sabelli e Praxeas, se escreveram contra essa doutrina herética. Qual o significado, qual o resumo? Alguém pode, vamos ler o resumo dessa heresia. Engraçado, se eu pedir a alguns de vocês, ela aprendeu isso, né? Um Deus único que se revela de três maneiras, né? Ela aprendeu isso e agora ficou confusa, né? É claro que eu não estou dando aula de Trindade. Se eu perguntasse, o que eu ia falar é assim, se eu perguntasse a vocês, defenda isso, porque sabelianismo já sabe que é heresia. Explique essa heresia. Você fala, rapaz, não entendi nem a frase. Para você ver que eles estavam brigando, eu posso, em qualquer uma delas, se você me pedir explicação, eu explico qualquer uma, tá? Mas o que eu quero mostrar é que já temos duas, e você lê essas duas e fala, rapaz, glória a Deus pelo sabelianismo, é uma benção. Não, não é uma benção não, é heresia, fique tranquilo. É heresia, calma, não dê glória a Deus não. A terceira, arianismo. Os principais defensores dessa doutrina, não é combater, os defensores, Ário, Eusébio de Nicomédia e tal. Qual é o resumo dessa doutrina? Primeiro ser criado. Vocês dizem amém? Não, você não pode dizer amém para nada o que eu falar aqui, tá? Do lado direito aí só tem desgraça. O certo seria essa coluna tá do lado esquerdo, né? Porque desgraça tem que estar na esquerda. Então, no lado direito, por sinal, quando o Dilma cair, vocês, né, vão decretar um dia de festa na igreja. Semi-arianismo, esses caras diziam o seguinte, vamos lá, qual é o resumo? Olha que coisa. que o filho é subordinado ao pai. Pelo que estamos identificando, já identificamos um irmão entre nós aqui, irmãos, que já está com duas heresias comprovadas, né? Eu estou mostrando isso para vocês verem que eu acho que ela participa, só que é o seguinte, você percebe que não é fácil. Não é fácil. E os caras estão combatendo que hoje você sabe explicar porque esse cara há 1.500, 1.600, 1.700, 1.800 anos atrás combateu antes por você. É isso que você quer que eu vou fechar um entendimento. Depois, macedonianismo. É óbvio que foi pneumatomaquismo. Qual é o resumo dessa doutrina, dessa heresia? Beleza, vira a página aí. Você vai ler algumas outras controvérsias que ele está juntando aqui. Eu podia ter lido até essas aí. Trinitária, cristológica, donatista e pelagiana, né? Eu não vou ler esses daqui, mas eu vou distribuir uma outra para piorar mais ainda. Já que vocês estão distribuindo aqui essas duas aqui, que é a 16 e a 17. Então vamos começar a ler pela 16 e 17. Né? 16 e 17. Então já lemos o 14, eu nem precisava tirar xeros, que são as sínteses dela. Trinitária, cristológica, donatista e pelagiana, que foi de Donato. Mas o interessante dessas heresias é você perceber que está acontecendo uma briga teológica nesses primeiros anos. Quadro 16. Qual é a primeira doutrina dessa aí? Qual é o nome? Apolinarismo. Você fala, nunca ouvi falar nesse negócio. Tudo bem, mas qual é o resumo dessa heresia? Vamos embasar biblicamente isso aí? Enarre, enrologos no grego, né? Enrologos proston theon. Em princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o verbo se fez carne. Então Jesus não tinha espírito, ele era o logos encarnado. Ele não era um homem com espírito humano, o espírito dele era o logos. Como é que você prova que isso não é verdade? Nestorianismo. Qual é o resumo dessa doutrina?
fazendo Cristo. Quem de vocês conseguiria atacar, ou seja, corrigir o Nestório? Quem de vocês acha que teria essa capacidade? Talvez Joyce, né, que é muito ungida, cheia de louvores. Ela poderia corrigir. Tá vendo como é difícil? Eutiquianismo, qual era a base? Monofisismo. Não aceitava a natureza humana impessoal de Cristo. E aí vira para o último, a última página 17, que é a última controvérsia. Pelagianismo. Bom, aí vocês já ouviram direto, irmão, porque essas aqui, esse pelagianismo está hoje em alta e nunca ninguém conseguiu resolver. Lamentavelmente, resolveu, mas ficou dentro da igreja. Pelagianismo. Pelágio defendia que o homem é salvo com a ação dele. O homem nasce essencialmente bom e é capaz de fazer o necessário para a salvação. Quer ver? Eu chego e digo assim: você precisa escolher esta noite o Senhor. Isso é pelagianismo. Você tem que escolher essa noite o Senhor Jesus. Isso é pelagianismo. Isso não é salvação. Como é que o cara vai escolher Deus? Se é Deus que escolhe o cara. Deus escolheu antes da fundação do mundo, segundo a correta, a mulher bíblica, que sem nenhuma heresia, ela falou aqui agora. Deus escolheu antes da fundação do mundo. E eu estou dizendo para o cara escolher Jesus. Como é que o cara vai escolher Jesus se é Deus que escolhe ele? Só que, irmãos, isso não é só isso não. Isso acontece quando o cara já é um cristão, ele fala: rapaz, você não quer não, é? Rapaz, você tem que fazer sua parte. Já ouviram essa história? Como é que os caras têm que fazer a sua parte, irmão? Se fazer a parte dele, vencer a carne já é impossível, é pelo Espírito que ele vence. Não, você tem que fazer a sua parte, irmão. Isso o nome disso é pelagianismo. Eu entreguei minha vida, eu reconheço como Senhor. A conversão é muito mais um problema de mente nova do que de escolha, irmão. Arrependimento, por exemplo, é metanoia. O que é metanoia? É mudança da mente. Eu estou pregando aqui sobre arrependimento, eu estou pregando sobre pecado. O cara que está sentado ali, que está praticando o normal, descobre que o que ele está fazendo é pecado. Ele na hora se decide, ele na hora entende e ele já é do Senhor. Ele se arrepende na hora por entender. Só o entendimento já salva ele. Porque é claro que a pregação continua, você não sei o que do pecado, mas Jesus perdoa o seu pecado. Se ele entendeu o que é pecado, entendeu aquilo que é perdão na hora. A revelação traz salvação. É Deus quem salva as pessoas, mas o pelagianismo não. Você está fazendo alguma coisa para ser salvo. Vocês, em alguma fase da vida de vocês, já tentaram, se esforçaram muito para conseguir vencer? Algum de vocês? Acredito que não, né? A maioria aqui não, né? Já tentaram? Já tentou, André, alguma vez vencer o pecado? Tal. Muito pelagianismo envolvido. Agostinianismo. Diz, pode falar. Aí, tava tu dizendo que essa mulher é cheia de doutrina, Roma? Exatamente, ela nem é convertida, porque a salvação gera fruto. Depois você tem o agostinianismo, tal. Esses aí eu não preciso ler, não. O que eu quero lhe mostrar, agora que vem a chave, queridos, agora que vem a chave. Você acha, você acha que as grandes questões bíblicas da história foram resolvidas quando? Em 1960? Foram resolvidos em 1995? As grandes questões da história foram todas resolvidas nesse período. Ó. Todas. Aí você pergunta, todas? As grandes questões, todas. Aqui dentro desse pacote aqui tem o quê? Trindade. Aqui nesse pacote tem Jesus, homem e Deus homem. Aqui o Espírito Santo é Deus. Agora, infelizmente, aqui desse pacote aqui tem Maria é corredentora. Tem uns negócios aqui dentro, vou falar até baixo. Tem uns negócios aqui dentro que passou, mas muito pouco.
Quando foi que foi dito que Maria foi assunta aos céus? 1800 e não sei como, 1890, 1860. 1800, século XIX. Século XIX, Maria foi assunta aos céus. Ou não, calma, ela foi assunta aos céus. Não, ela não foi assunta aos céus. A doutrina virou doutrina no século XIX. Que ela, a ascensão de Maria. Tem pouco tempo. Essa heresia, a heresia do purgatório, não tem ninguém que fala do purgatório aqui dentro. Ninguém. As heresias surgiram, aqui é que importa. As heresias surgiram quando isto aqui começou a degenerar. Quando a igreja começou a cair. Então, irmãos, ó, é tão importante vocês entenderem isso, por isso que eu perguntei as datas. Esses caras combateram isso aqui, que eu, se eu pedir para domingo que vem, Nando, ele vai dirigir o louvor, mas ele vai trazer um resumozinho do monotelismo aqui, ele vai combater, ele quer um louvor que seja que combata o monotelismo. Ele vai dizer, meu Deus, eu prefiro me desviar do que fazer isso domingo que vem. Porque não tem como, porque nós simplesmente hoje vivemos uma superfície sem densidade. Os caras resolveram os maiores problemas. Porque se eu pedir para Jaelson levantar agora, traga aqui, abra sua Bíblia aqui, prove que Deus que Deus Pai é Deus, que Jesus é Deus e que o Espírito Santo é Deus. 3 versículos aqui agora. Ele não vai fazer. André, você saberia fazer aqui? 3 versículos sobre o Pai ser Deus, Jesus ser Deus e o Espírito ser Deus. 3 versículos para cada parte, são 9 versículos. Aqui, abrir e fazer, você sabe? Você sabe, Hilário? Você acredita no que eu estou dizendo? Mas você mesmo não tem a sua experiência de doutrina. Então, eu vou logo desafiar todos vocês que o que nós passamos aqui, à medida que você lê a Bíblia, que você estuda, você tem que começar a resolver suas dúvidas com muita seriedade. Por exemplo, ela me perguntou, ela falou assim, mas isso eu aprendi na Igreja Católica. Vou dar só uma dicasinha para a Ângela aqui. Ela fala, Cristo um Deus único revela-se de 3 maneiras. Né? Um Deus único que revela-se de 3 maneiras. A doutrina da Trindade é 3 pessoas que são um. É o inverso disso. Aí te perdia tudo. Exatamente. Você vê que é sutil e foi resolvido lá atrás. E já virou doutrina e está aqui. Se você quiser pegar um livro sobre o sabelianismo, já existe. Vamos estudar, já está tudo escrito lá. Deu para entender, pessoal? Semelianismo. Cristo tem a essência semelhante à do Pai, mas é subordinado a ele. Pronto, vamos lá. Qual é o erro do semi-arianismo? Ele tem essência semelhante. Bom, ou ele é aquele versículo que diz, eu e o Pai somos um, e se eles são um, ele não pode ser subordinado ao Pai. Então quem estava subordinado ao Pai, Ângela, era Jesus e não o Cristo. Ele encarna e ele também está sujeito a Maria também. Ele está sujeito às leis e está sujeito ao Pai. Mas ele é um com o Pai. Então ele não está sujeito ao Pai. Ele se submeteu ao Pai. Ele tem a liberdade de se rebelar, mas ele se submete. Ele, achado na forma de Deus, não teve por sua usurpação ser igual a Deus. A palavra grega homoiama. Ele tem a mesma natureza. Ele desce e ele aniquila-se a si mesmo. Não é Deus que aniquila ele. Se ele fosse sujeito ao Pai, o Pai o aniquilava para ele se encarnar. Mas Jesus se auto-aniquilou para se auto-subordinar ao Pai. Isso é revelação, isso glorifica o Pai, glorifica o Filho, mas não subordina o Pai ao Filho, o Filho ao Pai. Faz com que eles sejam um enquanto ele está encarnado. Deu para entender, pessoal? Deu para entender? E parece que eu estou ensinando doutrina, mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que todas as doutrinas foram formadas aqui. E a gente não estuda esse período. A gente não dá valor a entender que Agostinho é essencial à fé cristã. A gente não dá valor a entender que Basílio Grande, você sabe quem foi que disse a seguinte frase que eu vou falar para você, Gregório de Nazianzus? Ele disse assim, não existe teologia, não se pode fazer teologia a não ser na igreja. Eu decorei essa frase, está nesse livro aqui, ó, Lendo as Escrituras com os Pais da Igreja, e ele coloca que não se pode estudar teologia senão na igreja. Por que a gente está aqui no seminário estudando da forma que estamos estudando? Porque nós somos igreja de verdade.
A gente se comunga, a gente brinca, a gente canta, a gente apresenta segundinho, a gente torce um com o outro, a gente come churrasco junto e depois senta para estudar a Bíblia junto. Ou seja, nós vivemos o amor para poder estudar o amor. Porque se você estudasse o amor sem viver o amor, você se tornaria uma pessoa morta espiritualmente. Você só tem valor você estudar se você viver antes para poder você estudar. Isso quem falou foi um pai da igreja chamado Gregório Nazianzo. Hoje, depois você não consegue ouvir isso. Ninguém na Igreja Batista fala isso. Os caras não falam isso. Não estou criticando a Igreja Batista. Estou mostrando a você que as coisas se perderam. E eu quero, aqui neste seminário, resgatar as coisas boas que tem a ver com pessoas que foram essenciais à nossa fé. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu falei com aqui quem está me ouvindo, deve estar me ouvindo, em algum momento, foi Guilherme. Eu passei para Guilherme um livro chamado A Regra Pastoral de Basílio, de Gregório. Regra Pastoral de Gregório Grande. Aqui. Vocês estão com desenho? Todo mundo está com desenho? Aqui. Está com desenho? Está com 2 desenhos? É um só. Frente e verso. Está com ele aí? E eu passei esse livro de Gregório Grande para vocês, talvez vocês não saibam disso, mas é o livro de treinamento de pastores mais importante da história. Primeira regra do treinamento pastoral: não pense nem cogite a possibilidade de ser um pastor sem se preparar. Segunda regra: torna-te exemplo daquilo que tu pregarás. As 2 principais regras. Aí começa umas 100 e tantas regras, coisas elementares e ao mesmo tempo essenciais, que Ratzinger, que é o Bento XVI, falou recentemente que nós temos que voltar a treinar os obreiros com esse material. Passei para Plínio, passei para Guilherme, passei para várias pessoas. Material essencial de um obreiro. Vocês ouvem aqui eu falar muitas coisas, mas vocês não sabem de onde vêm as coisas que eu falo. São coisas que vêm da história, e coisas que vêm de leituras densas, faladas e grifadas. O livro está todo grifado, irmão. O livro que eu leio, todo grifado. Eu fico grifando e dizendo, rapaz, o que é isso? Meu Deus, o que é isso? Aí eu vou aqui, tiro as frases. Gregório Grande, ó, cheguei nele aqui, ó, Gregório Grande. Tá tudo guardado. E eu vou pegando e trazendo para vocês as pérolas bem selecionadas de coisas que vocês dizem aqui na igreja, mas vocês não sabem que pertence a eles. Essa que eu acabei de dizer, torna-te exemplo daquilo que tu prega, tu tem que ser exemplo. Isso aí é de Gregório. Para concluir essa parte teológica, só para vocês verem como é a coisa, concepções falsas acerca da Trindade. Tem 3 desenhos aí. Eu expliquei neste instante aqui para Ângela só um exemplozinho. O unitarismo colocava na hierarquia o Criador, que é o Pai, que criou a criatura Filho e que enviou seu Espírito, um Espírito impessoal dele. Esse é um conceito do unitarismo. Só existe um Deus que se manifesta como Criador, como criatura e como um ser impessoal do Espírito, né? Que não tem corpo. O sabelianismo também é um erro, que você está vendo Pai, Filho e Espírito Santo, e é uma trindade modalística, modalística significa que ele se apresenta em modos. Ele é como se fosse um mutante, tá? E o triteísmo são 3 deuses. 3 deuses que dialogam, são gente boa, todo mundo considera um ao outro, e pra você ver, né? E vira a página aí pra gente terminar e partir para outra parte importante da história. É bionismo, docetismo, arianismo, tem 6 doutrinas, que aqui, esse gráfico aqui é muito interessante, porque ele começa a mostrar aqui um problemão, falsas concepções acerca da pessoa de Cristo. É bionismo, ele nega a natureza divina. Já o docetismo nega a natureza humana. O arianismo nega também a natureza divina. O nestorianismo negou a união das naturezas. O eutiquianismo negou a distinção das naturezas. E o apolinarianismo negou o espírito humano. Ele não tem um espírito. Por que esses desenhos foram feitos? Para vocês verem que o diabo, interessa ao diabo atacar quem Jesus é. Abra 1 João, capítulo 4, verso de número 3. Abre aí para você ver. Então é para a gente encerrar aqui essa avalanche de materiais para lhe mostrar que 1 João 4, verso 3. Dê para mim aí. Tanto material que a gente não sabe nem qual é mais a Bíblia, né? Tanta coisa. Já no mundo.
Está no mundo todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Esses 6 desenhos aí não confessam. Os 6 desenhos não confessam que Jesus Cristo é carne. É bionismo, docetismo, tarará, tarará. Só que, vamos imaginar que, eu vou imaginar assim, Ângela tem um cunhado que se chama Hugo. Hugo não está nesse papel. Eu estou falando hipoteticamente, tá, Ângela? Será que Hugo é um ariano? Aí ela fala, eu sei lá se Hugo é ariano. Ela começa a conversar com o cara, aí fala, não, Ângela, compreenda, Jesus estava na Terra porque ele era um ser diferenciado. Ela, opa, tá mexendo em Jesus, em quem ele era. Aí ela começa, aí ela lembra do estudo. É nestorianismo, é bionismo, não sei o que lá, sabe de um, eu não sei o nome não, eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Você não precisa decorar nenhuma doutrina, você tem que saber que a primeira coisa que o anticristo faz é dizer que Jesus Cristo não é Deus. Por isso que o anticristo é o pastor principal dos testemunhas de Jeová. Os testemunhos de Jeová são a igreja do anticristo, que nega que Jesus Cristo desceu. O que os demônios faziam quando Jesus aparecia? Jesus aparecia na sinagoga, primeira coisa que os demônios faziam, bem sei quem és, o Filho de Deus. O demônio não quer que o Filho de Deus desça para salvar. Ele quer fazer de tudo para não. Por isso que ele estava na cruz, e aí o demônio está falando o quê? Desce da cruz, se não és o Filho de Deus, desce da cruz. Quer dizer, o demônio faz de tudo para que o Filho de Deus não desça e não salve. A obra da cruz e a descida, a encarnação do Filho de Deus é a derrota de Satanás. Pronto. Então tudo que você for discutir com o testemunho de Jeová, com Batista, com qualquer tipo de pessoa, é claro que eu não estou falando que Batista é herege, tá? Estou falando, não importa a religião da pessoa. Se a pessoa está na igreja e começa a negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus que encarnou, que tem algum problema daí, você não sabe o nome da doutrina, mas você sabe que é heresia. E já sabe que já foi resolvida isso aqui na igreja primitiva. Eu estou dando muita ênfase para acabar com aquela ideia de que a igreja católica é dona desses caras. Não é. A igreja católica não é dona de nada. A igreja católica é a igreja cristã que um dia achou que era porretona e não é. A coisa foi tão degenerada, queridos, que quando chegou aqui no ano 1054, eu já expliquei para vocês, agora eu vou explicar só uma, é porque eu vou dar um papel para vocês aqui, agora, no ano 1054, aqui está um papel para vocês levarem, vocês estão levando assim umas 200 papéis hoje, né? Mas é bom, papel é coisa boa, né? Cursinho também tem muito papel, então aqui também tem muito papel. E você está com sono agora, Guto e Hilário estão dormindo aí, lê em casa, né? Aqui vocês vão ver, passa aí para depois você me devolve. O que vocês vão ver aí? As causas do cisma do Ocidente. Vocês vão perceber que esse cisma do ano 1054 eu já expliquei sobre isso, é claro, mas o que eu queria lhe mostrar era mostrar o papel e deixar com você uma coisa que eu já expliquei, porque eu vou passar agora a lhe explicar uma coisa que aconteceu, porque da próxima aula de história, que é História 2, que vai ser em setembro, quando falar de história, eu vou falar de outro modo, eu vou falar de história da reforma, que é totalmente diferente, né? Então eu tenho que falar essa história para você resgatar essa história, tá? Essa história aqui eu estou fazendo de forma repetitiva, mas de forma gráfica, para você resgatar essa história. Então nós resgatamos o quê? Toda a doutrina estão nos pais da igreja, e os pais da igreja não são católicos, eles são cristãos, você pode lê-los sem problema. As heresias começam aqui, ó, depois de Agostinho, depois de Constantino, as heresias vão vir. Quando chega no ano 1054, a briga está tão grande que chega um período em que tem 3, 4, 5 papas na igreja, daqui para cá. Aqui, o cisma do Oriente, que é a igreja do Oriente, né, igreja ortodoxa. A igreja ortodoxa, ela não reconhece o papa e ela não tem várias coisas diferentes, mas uma das coisas aqui, ela tem ancião, e ela não tem celibato, que ou seja, as pessoas podem casar, os pastores. E agora vem uma coisa interessante, ela não coloca imagens dentro das igrejas, só ícones, é diferente, não tem negócio de procissão, não tem nada disso. E a igreja ortodoxa, que é a igreja do Oriente, da Rússia, da Turquia, toda aquela região lá é ortodoxa, a igreja do Oriente, da Turquia. A igreja tem uma coisa importante aqui, deixa eu ver, ela não aceita, não tem ancião, não tem celibato, não aceita a sucessão apostólica, e ela,
que eu ia falar? Um negócio importante aqui. Fui escrever isso aqui. A igreja ortodoxa, peraí, tem ancião, não tem celibato, não aceita a sucessão apostólica. E não aceita novos concílios. Novos concílios. Ela aceita só 7 concílios. Eu já expliquei isso para vocês também na última aula. Só que eu vou dizer onde é que estão esses 7 concílios. Já entreguei para vocês no papel. Está já com vocês os 7 concílios. Onde eu quero falar com isso? Olha só o que eu estou falando. Todos os 7 concílios aconteceram daqui para trás. Exatamente. Os concílios aconteceram daqui para trás. Até os católicos ortodoxos falaram: não, Maria não subiu coisa nenhuma. Maria não nasceu sem pecado, não invente coisa nova, não. Até os católicos ortodoxos negam tudo. Então, o que eu quero te mostrar é que as heresias de senhor Edir Macedo, elas estão por aqui no início da igreja, já foram respondidas. Você quer saber qual é o erro de Edir Macedo? É só me perguntar que eu digo. Já foi respondido. Edir Macedo é pato. Edir Macedo é pato. Ele não tem doutrina. Você já viu que Edir Macedo defende o aborto? Já viu? Defende o aborto, já viu isso aí? Ele fala na declaração: esse negócio de deixar uma pessoa pobre nascer é uma piedade que você faz com ele, tirando feto. Ele fala isso. Está lá, dizendo que tem que matar porque ele tem que fazer uma bondade para botar uma pessoa no mundo que não vai ter dinheiro. Porque, o que é isso? As heresias de Edir Macedo, ele é pato. Ele não sabe nem o que é sabelianismo. É um pé rapado. O que eu quero dizer? Pé rapado, entenda. Ele é muito mais rico que eu, né? Mas o que eu quero dizer, é rico de coisa da terra, depois do inferno, que ele está causando divisão na igreja. Já foram respondidas as grandes questões doutrinárias, mas Ademar de Campos, Ademar de Campos, nós cantamos ontem a música dele, né? Aquela música de Ademar de Campos. Ademar de Campos estava numa igreja de Carlos Alberto de Souza, que você já deve ouvir falar. Na época, ele dizia a seguinte doutrina: aquele que é nascido de Deus não peca. Irmãos, você é nascido de Deus, tem certeza? Você não peca. Você não peca. Então o cara sai, começa a falar palavrão, não é pecado, ele não peca. Aquilo não pega nele. Então o cara transa, não peca. É pato também, né? Porque é uma doutrina idiota, é uma doutrina de falsa interpretação, mas é uma doutrina que estava aí no nosso meio. Tem muito heresia no nosso meio. O que eu quero mostrar é que a gente tem que dar um tempo e dizer: a partir de agora não se mexe mais em nada. A partir de agora eu não mexo, as coisas são assim. Porque tudo que vier é desvio. Agora pegue o primeiro papel que eu lhe dei. Primeiro papel que eu lhe dei, 18. Nas perseguições, atrás das perseguições. É só virar as perseguições. Irmão, sinto muito. Se você não tem, você vai precisar de uma perseguição. Já está com a perseguição na sua vida aí? Esparnicendo. Só o papel, né? Eu dei perseguição aí. Tá aqui, tá aqui. As perseguições tá aqui. Pronto, toma uma perseguiçãozinha aí para você. Os concílios ecumenos da igreja, tá vendo aí? 7 concílios. Vamos ver a data? É o 18, atrás das perseguições. Niceia, primeiro concílio. Vocês vão me dizer quais são as conclusões. Primeiro concílio de Niceia. Quem convocou esse concílio? Fala para mim. Quem convocou? Oxê, aí concílio da igreja que convoca o imperador agora? É Zé Ronaldo que convoca os cultos da igreja agora? Para você ver como a galinha estava pulando, irmão. Quem convocava era o dono da igreja. E o dono da igreja quem é? O prefeito, o rei. É por isso que dá problema, irmão. Qual foi a conclusão desse concílio? Lê para mim. Engraçado esse termo, né? Esse termo vocês não sabem dizer, mas é o termo mais importante da igreja. Você acredita nisso? O termo que trouxe mais briga na igreja é esse termo grego, homoousis. Có igual, có substancial e có eterno com o Pai. Condenuário e preparou a minuta do credo niceno. Constantinopla 381, Éfeso 431, Calcedônia 451, Constantinopla 553, Constantinopla 2, o Constantino IV convocou. Você vê que o Constantinopla quem convocou foi o Justiniano. Agora, o concílio último de Nicéia. Me diga qual foi a conclusão do último concílio de Nicéia. Então vocês podem domingo que vem trazer as ícones que vocês tiverem, as estátuas que a gente vai venerar. Ferrou. Irmão, esse foi o último concílio aceito. Daí para frente nenhum concílio é aceito. Agora por que então a presbiteriana? Você acredita que algumas igrejas luteranas e presbiterianas aceitam os ícones?
Sabe o que eles fazem? Bota o ícone da cruz lá e você entra, tem a cruz. As outras igrejas assembleianas, esse negócio, nem cruz permite. Já viu isso? É umas coisas assim interessantes. Mas vamos imaginar que a gente, não, rapaz, não vamos entrar para esse negócio não, porque, rapaz, eu não tenho coragem de botar não, porque você põe um ícone e daqui a pouco tá de joelho. É ou não é verdade? Porque fica difícil você saber o que é latria, que é idolatria, né? A latria, a adoração, ou a veneração. Qual é a diferença? A Igreja Católica Romana, essa do Oriente, ela já está resolvida. Mas a Romana não sabe ensinar o povo a diferença. Diz, mas não sabe ensinar. O povo idolatra mesmo e fica dependente, venerando os santos desse modo. Então, o que eu mostrei esses concílios para vocês é que você vê que tem um ponto em que a doutrina está resolvida. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você não... Olha o que eu vou falar. Se você não sabe a doutrina, o que você tem que fazer? Estudar e perguntar. Não é dizer que a igreja não tem doutrina, que Nírios não sabe. Não, é porque o povo não sabe doutrina. Eu lhe pergunto para você discutir pelagianismo, não sabe. Não sabe identificar, irmãos. Quando o camarada diz, venha, Deus está te chamando, o apelo pode ser pelagiano. A forma de você discipular pode ser pelagiana. Por isso que a gente tem que estudar, e por isso que vocês agora começam a entender que o meu papel, queridos, como pastor, não é somente pregar, é o menos que eu faço na igreja pregar. O mais importante da igreja é... Agora você foi para lá para o Congresso da Fiel, não foi? Como é que foi de densidade no Congresso? Sem crítica, mas como é que foi, na verdade? Foi raso, né? A culpa está no Congresso da Fiel ou foi raso para você ou para todo mundo? Um alimento sólido. E fez de você uma pessoa madura para analisar o material lá, né? Aí você vai me perguntar, ela está fazendo uma crítica? Não, ela está, em última análise, ela está dizendo o quê? Que eu estou alimentada e segura na minha doutrina. Acabou. Qual é o problema? Mas qual é a função pastoral? Uma das funções pastorais é explicar para você e deixar você seguro. Mas você também, agora que está aqui no seminário, você tem que botar a cara no livro e estudar. Tem que botar a cara no livro e estudar. Saber a diferença de agostinianismo e de pelagianismo. Ler um pouquinho sobre a briga dos dois. Procurar digitar lá no Google, procurar saber. Baixar coisas do monergismo sobre o pelagianismo. Você tem que ler. Essas coisas tudo dá para ler. Demora, rapaz. Tem 20 anos que eu estou lendo. E eu nem comecei, acabei de comprar 2 livros de história da igreja agora. Comprei ontem. Então, aqui, ó, o que vai acontecer, para a gente concluir, mais uma coisa importante vai acontecer. Vocês podem guardar todos os papéis aí, que vocês vão pegar mais um papel somente, tá? Só mais um. Deixa eu ver se é um só. Se eu sentir que é um só. Deixa eu ver se é um só. Meu Deus. A igreja e o Estado. Eu já dei para vocês as principais causas do cisma, não foi? Já dei, não foi? Então vocês têm aí um monte das controvérsias. Vocês estão com ele, 1054, né? É o quadro 22, né? Isso, quadro 22, que é o quadro 22, que é o quadro das perseguições da divisão. Você tem, por exemplo, a quarta, 1, 2, 3, 4, 5, a quinta, controvérsia iconoclasta. A Igreja Oriental envolveu-se em uma disputa de 120 anos sobre o uso de ícones na adoração. Concluiu que poderiam ser usados. E na Igreja Ocidental fez a constante tentativa de interferir, que era um debate puramente oriental. As estátuas não permitidas. Aí, tá aí. Depois derivou isso aí, o celibato clerical. Agora vira a página ao contrário e você vai ver o quadro número 20. Vou explicar esse quadro número 20 e vou mostrar para vocês uma coisa que aconteceu. Vou pegar a caneta azul e vou explicar para vocês uma coisa que aconteceu aqui, ó, que vai se suceder um problemão gigantesco. O problema aqui da mistura do Estado com a Igreja. Eu já falei de Constantino. E começou lá em cima, no período do Sacro Império Romano de Carlos Magno. Carlos Magno não é romano. Carlos Magno é um franco. Ou seja, ele é um bárbaro. No ano 754, eu já falei para vocês isso aqui, na última aula,
doação de Pipino, meados do século VIII, 756 na verdade, doação de Constantino, na verdade, forjada. Pipino Breve, ele doou aqueles estados que era o exarcado de Ravenna, que eu já expliquei isso lá. Aí, embaixo do Sacro Império Romano de Carlos Magno foi muito famoso, o Sacro Império Romano de Otto I, que agora, no ano 962 a 1059, ele é coroado no Imperador Romano pelo Papa. Opa! 962, coroado imperador pelo Papa. Você já viu algum bispo ungindo o senhor José Ronaldo? Mas eles começaram a fazer isso. Então, eles se associaram lá em Constantino, voltaram a se associar lá em Carlos Magno, e o Papa dava o respaldo do poder político. O que isso implicava? Que quando o Papa não dava, o cara não tinha autorização e eles podiam ser deposto e fazer uma guerra santa contra ele. No ano o aumento do domínio papal, no ano 1059, você vê que a eleição de papas é confiada ao Colégio de Cardeais, e aqui eu estou descrevendo, eu queria que vocês lessem depois, porque depois isso tudo vai cair numa prova terrível, com consulta de datas e tudo, assim, para torturar vocês. Vocês estão precisando de crucificar a carne numa prova ABC. Vai passar esse negócio tudo aí. Queda de Acre, aí tá o fim das cruzadas. 1291 cruzada, opa! Aqui é o que eu vou escrever, ó. O poder papal está começando aqui, mais ou menos no ano 760, até no ano 1300, aproximado, tá? Esses anos aqui. E é aqui que vai ocorrer as cruzadas, irmãos. Que engraçado, são 7 cruzadas mais uma. Sabe disso, né? 7 cruzadas mais uma. Por que tem 7 cruzadas mais uma? Estranho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque teve uma cruzada só de crianças. As cruzadas não estavam funcionando, eles pegaram só crianças e mandaram. E aí as crianças atravessaram o Mediterrâneo e o navio afundou e todo mundo foi afogado. Os que não morreram afogados, os bárbaros pegaram e escravizaram, e as crianças não foram para lugar nenhum. Que engraçado isso, queridos. O que é uma cruzada? Cruzada tem um objetivo de buscar na Terra Santa e restabelecer o domínio que já tinha invadido. A Europa tinha sido invadida por quem? Primeiro pelos bárbaros, para destruir o Império Romano. Depois invadido pelos muçulmanos, ou os otomanos, que é a palavra correta. Eles vêm pelo norte da África, sobem pela Espanha, depois voltam para o lado de cá, por Jerusalém, e vão até a Turquia. Eles estão tomando todo o norte da África. E Jerusalém está sob domínio otomano. Então eles vão, nessa época do ano 700 até 1300, eles vão a Jerusalém em cruzadas. Assista o filme. A cruzada é aquilo ali mesmo. Poder religioso com poder político unidos. Irmãos, isto é uma desgraça. Você olha, por isso que é bom estudar história. Por isso que é bom estudar história. História está em tudo que é canto. Agora eu estou no Facebook, Padre Marcelo Rossi. Marcelo Rossi postou hoje. Está aqui, eu estou tentando lembrar quem foi que postou, porque é a postagem dele, mas foi Sara alguma coisa que postou. Eu vou procurar aqui. A frase é a seguinte: não vote em gente, falou assim mesmo, não vote nem em pastor, nem em sacerdote. Eles já têm um chamado de Deus. E misturar igreja com política é a pior coisa que existe na história da igreja. Padre Marcelo Rossi. Aí você fala assim, não entendi. Calma lá. Existe o pastor que é candidato e ele não é mais pastor. Ele está exercendo um ministério político. Imagine que eu vou ser político. Você fala, rapaz, direito, nada inteligente, nada preparado. Irmão, é tudo treta. Porque quando o poder se mistura à fé, os dois principais poderes da história se misturam. Ninguém sabe o que pode acontecer. Eles podem criar uma fundação, legitimamente pegar o dinheiro da prefeitura, legítimo, trazer para aqui, apresentar como patrimônio e dizer que foi Deus que abençoou. Quem vai dizer que não? Quem vai dizer que não? Você não sabe nem julgar se não foi Deus. Porque, afinal de contas, Deus é com ele. Deus elegeu ele e Deus ainda abriu as portas para trazer esse dinheiro. Aleluia! É assim que funciona, irmão. Misturou dinheiro, misturou poder com fé. E foi isso que aqui aconteceu em Constantino e aqui aconteceu no poder papal com as cruzadas. Os caras mandaram uma cruzada de criança. Irmãos, é bizarro. Criança vai para Jerusalém. Quando chega lá, eles vão declarar a libertação de Jerusalém perante os otomanos, irmãos. Pelo amor de Deus. Aí
Não acontece. Jesus, e foi assim, se você estudar a história da cruzada, eles não tinham como atravessar para ir até lá, não tinha acabado o dinheiro, então eles pegam um barco e vão atravessar e o barco afunda. Diz que foi Deus que mandou atravessar com aquele barco, o barco afunda e os poucos sobreviventes se tornam prisioneiros dos bárbaros, e Deus está nesse negócio, estava até a hora que mandou entrar no barco, depois não está mais. É por isso que René Tarnov falou lá naquele templo. Ele falou, eu estava lá no dia. Ele chamou o governador, o candidato, disse, irmãos, ele será o futuro governador desse estado. E falou assim, e ele falou que profetizou, não sei o quê, e no final botou a frase fatídica, que se ele não for, eu não sou mais pastor dessa igreja. Bom, o problema foi que não deu 60 dias, o cara perdeu a eleição, e eu fui lá, agora eu vou lá, comprei a passagem de avião, eu vou lá, quero ver o cara. Não, estava gravado, ele disse que não disse aquilo. Ele subiu, faltando pouco tempo da eleição, porque tem uma torre lá, a igreja de Manaus tem uma torre de oração, para ver toda Manaus. Eles fizeram uma torre, da torre tem uns negócios assim, segurando o telhado da igreja. Ele subiu lá, ficou 7 dias trancado para oração. Foi ato que chama de ato profético para acontecer. Não aconteceu e o cara desdisse aquilo que tinha dito. Eu já vi gente dizer, vocês oraram contra, por isso que não aconteceu. Né? O que é que eu quero dizer com isso? O poder político e o poder temporal e o poder celestial, se você quiser, o poder atemporal misturados, destrói. Você aprende isso de onde? Da história. Você aprende o que Guto falou. Agora eu vou falar a frase, viu, Guto? Por que eu acredito nessa fase? Porque ninguém que escreveu aqui escreveu porque estava na escrivaninha com ar-condicionado. Eles escreveram à beira da morte. Eles escreveram porque eram apaixonados para defender a igreja. Eles não escreveram um blog. Eles não botaram um vídeo no Facebook. Eles escreveram porque a igreja podia se desfacelar. Eles escreveram e morreram pelo que escreveram. Então, esta doutrina daqui, meu irmão, tem sangue. A minha não tem. Por isso que eu não tenho doutrina. Eu falo essa. Se você me perguntar, se todo dia que eu pregar, todo dia você me chamar e perguntar de onde eu tirei, eu lhe digo na hora. Você não pergunta, por isso que eu não digo. Eu digo de onde eu tirei, qual é a origem básica lá do fundo daquela doutrina. Porque eu não vou abrir minha boca se eu não tiver água pura. Eu não quero saber de dar água, eu quero saber de água pura. Comida pura para quem vai comer. Só isso que eu aceito. Agora, onde está a comida pura? Nesses primeiros anos da igreja. Onde é que eu aprendo a política com a igreja? Em Constantino e em... Onde é que a gente aprende a não investir em bens materiais na igreja e cuidar das pessoas? Onde é que a gente aprende? Aqui, meu irmão, de Constantino. A gente podia estar... Irmão, se eu fizesse uma campanha aqui, vocês tudo entravam. Por que entrava? Como vocês não tinham doutrina, vocês acreditavam em mim, entrava, todas as igrejas fazem campanha. Por que a igreja central levantou a base de campanha o templo dele novinho e vocês não levantariam comigo? Claro que levantariam, porque Deus mandou, Deus levantou Nírios, é nosso pastor, a gente vai construir com ele, qual é o problema? Se é para a glória de Deus. Eu não entro nessa, eu sei que depois de mim pode vir um que faça. Não tem problema nenhum, que Deus abençoe, ele que tem os motivos certos, mas eu não faço, a história já me ensinou, não vou fazer, ponto final. Ponto final. Então, eu estou aprendendo de quê? Da história. Aí a gente vai chegar aqui vai acontecer a reforma. Alguma coisa está acontecendo aqui nessa história, irmão, que precisa de reforma. O Papa, esta semana, acho que foi essa semana, falou: os motivos de Lutero estavam certos, só não precisava ser assim. O Papa falou isso. O Papa está queimando os católicos, ortodoxos, tudo. Ele está falando as coisas que os caras não querem ouvir. Ele vai e fala. Ele está falando assim: engula, pare de atacar os protestantes. Mas os protestantes do lado de cá não ouvem o Papa. Quem é o Papa protestante que está dizendo pare de falar mal dos católicos? Quem é? Não existe. Não tem. Agora o Papa dele está falando pare de falar mal dos evangélicos. Só que eu leio os dois lados sempre. E aí eu leio o Papa deles e falo: para de falar bobagem, rapaz, eu amo vocês são meus irmãos. Eu sempre falo isso. Vocês são meus irmãos. Vocês podem atacar minha doutrina, mas vocês continuam sendo meus irmãos em Cristo. Sempre falo isso para os católicos. Agora, pelo amor de Deus, preste atenção. Existe uma diferença entre eu falar aqui na aula e eu falar no domingo à noite. Eu não vou falar domingo à noite. Não vou. Por quê?
Porque um católico popular do ídolo está sentado aqui, ele vai ouvir essa aqui, não vai saber quem é, não vai saber a identidade dessa igreja. Agora, falar para você, eu tenho que falar. Porque os católicos não são donos de ninguém, nem de santo nenhum, porque não existe santo, somos todos nós. Mas ele não é dono de Agostinho. Ele se acha dono, mas não é dono. Então esse é o problema. Você olha hoje a história e você se apropria dela e faz sua leitura. Você tem todo o direito de perguntar o que você quiser, irmão, de Bíblia, de doutrina e de história, que você vai ser ouvido. Dá licença aqui. Esse livro aqui, ó. Olha um exemplo do que eu estou falando. Servos entre os servos. Qual é o autor? Lê aí o nome dele. Franklin Ferreira. O que ele é? Bom, você não sabe. Ele é um teólogo. O que é esse teólogo? Ele é batista de confissão reformada. O que é isso? Ele abraça a confissão de 1689 de Guanabara. Você fala, eu não sabia nem que tinha essa confissão. Irmão, continue pela fé. Fique tranquilo. Ele vai escrever aqui. E olha quem ele vai falar. Eu vou ler para você o índice dos que ele vai relatar, servos dos servos. Depois eu vou dizer por que ele botou esse título. Policarpo de Esmirna, Irineu de Leão, Atanásio de Alexandria, Basílio de Cesaré, Agostinho de Pona, Leão Magno, Bento de Núrcia, Anselmo de Cantuária, João Wycliffe, João Rus, Tomás de Kempis, 12º Martinho Lutero. Ele já falou de 10 que são antes de Martinho Lutero e chegou em Martinho Lutero. Depois ele vai falar mais até o 30. Ele não vai falar necessariamente de católicos nem de evangélicos, ele vai falar de cristãos. Agora ele vai falar 19, John Bunyan, era católico. Ele vai falar aqui de John Wesley, porque John Bunyan era um pré-reformado, né, praticamente. Blaise Pascal, um cientista, vocês conhecem a lei de Pascal, que é um matemático. William Wilberforce era um político. Karl Barth, teólogo, relativista alemão. Isso aqui não importa a confissão dele, não importa o que. Está falando de quê? O cristianismo é um só. Se você compreender que o cristianismo é um só, e a cabeça do corpo é Cristo, você estará não lutando pela denominação videira, nem contra a denominação católica, nem assembleana, nem não. Isso não existe mais na minha cabeça. Só existe evangelho genuíno e evangelho falso. Só existe a verdade e a mentira. Só existe aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Eu encontro coisas de Deus em Lutero, apesar dos absurdos. Eu encontro coisas de Deus em Basílio. Tem um monte de coisa de Deus. E por incrível que pareça, vocês encontram coisas de Deus em mim. Um dódio. Quer dizer, então, é assim que funciona o evangelho. Você vai dizer que esse cara é perfeito? Pega a doutrina de Jaelso. Jaelso não tem doutrina, irmão. Jaelso tem a eletricidade, tem a serviço, tem amor, ele tem carinho, ele tem humildade, tem graciosidade, tem serviço. Ele vive o evangelho. Ele não tem a doutrina, mas ele tem a vida. Quer dizer, o evangelho é assim, é essa mistura em nós. Agora, você não pode deixar de olhar a história. E eu encerro agora perguntando, vocês assistiram ao menos uns 5, 6, 8 vídeos daqueles que foram colocados para assistir? Quantos mais ou menos? Até o 9. Você assistiu? Assistiu um, né? Você assistiu algum? Você assistiu? Um? Você assistiu algum? Um só. Você assistiu? Ah, já tinha assistido. Quase todos, né? Você assistiu alguns? Assistiu algum? Não vai fazer. Vocês não vão fazer, porque quem não fez não vai fazer. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque tá cheio de compromisso. Não tem problema nenhum. Mas vocês não vão aprender história. Eu estou dando um resumo do resumo, da síntese, do desenho, do risco do que deve fazer. Você olha assim e fala, ah, entendi. Comece a estudar para tu ver. Tudo que eu estou falando encaixa certinho no que eu estou colocando. Eu estou, na verdade, ensinando para vocês não história. Eu estou ensinando meta-história. Depois vocês vão entender o que eu estou falando. Eu estou ensinando meta-história. E vocês estão aprendendo meta-história para quando vocês ouvirem sobre Carlos Magno, vocês falam, Carlos Magno, foi ele que... Ah, sim. É quando misturou-se o poder temporal com o poder religioso. As cruzadas. Ah, me lembro. É o poder papal junto com o poder... É isso mesmo. Lutero. E vocês vão encaixando certinho nesses períodos históricos dos pais da igreja. Constantino, vocês ouvem lá. Sai de Babilônia, sai da Roma, venha para Jerusalém. Ah, já sei o que é isso aí. É a doutrina que defende que a gente é filho de Constantino. É o cara que fez a leitura errada acerca dos dados históricos de Constantino. É assim que eu estou dando formação para você. Para você conseguir não se tornar nem místico e não se tornar um católico denominacional nem reformado. Você é simplesmente um cristão que valoriza a reforma e que valoriza os pais da igreja, que valoriza toda a história da igreja e aprende com ela. Amém? Dá para perguntar alguma coisa? Vocês têm alguma pergunta? Pergunta, vamos lá.
É, isso. Isso, isso. 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 Julian Reis. Júlio Reis fala outra coisa. É porque Júlio Reis está dando uma aula, e não é uma literatura. Eu estou pegando da literatura de Christopher Hall. E eu citei a literatura, está aqui. A literatura, inclusive essa semana eu estava discutindo, e você vê Eusébio como pai da igreja. Eu estou discutindo lá no Logos Apologética e um professor Everton Cordeiro e o outro cara lá de Portugal fala assim: você sabe que Eusébio não é um pai da igreja. Aí o outro respondeu: eu sei, mas daquela época todos são os pais da igreja porque são dos inícios. Então por que eu pedi para vocês destacarem 4 e mais 4? Porque tem todo mundo que é daquela época é de Deus. Calma lá, tem 4 e mais 4 que não falaram besteira, não escreveram besteira. Esses 4 é bola dentro. Os outros, cada um dá uma bola fora, 2 bolas dentro, 2 bolas dentro, uma bola fora. É sempre assim. Eusébio falou muita besteira. Orígenes é um exemplo. Orígenes ele era muito bom para debater, mas ele foi considerado um herege posteriormente, depois da morte. Então, tem muitos desses que eu não elogiei para vocês. Também não faz diferença para vocês se eu disser Papias e Orígenes, você não sabe a diferença dos dois. Mas eu fiz questão de botar esses 4 para vocês saberem que quando a Igreja Católica e nós falamos, quando a Igreja fala dos pais da Igreja, são 8 e tem descrito quem são. Quando este livro escreve, ele não distingue quem é pai, porque ele não está falando sobre doutrina, ele está falando sobre biografias. E biografia vale até Madre Teresa de Calcutá, não tem problema nenhum, você vai aprender com ela. Né? Eu queria muito que vocês tivessem essa maturidade de poder ler qualquer coisa, poder ler Buda e tirar o que é bom. Tem que fazer isso. Buda era cristão? Não, não era cristão. Ele vai estar no céu? Não, não vai estar. Eu estou falando aqui de ensino, estou falando de aprender. Pô. Aprender tem nada a ver. O Lula também fez coisa boa eu quero que Lula saia. Claro que eu quero ser preso, mas fez coisa boa. Então não é porque você tem uma pessoa que errou que você também não pode aprender com ele. Claro que pode aprender. Né? Essa maturidade a gente tem que ter. Mais alguma pergunta? Perguntas mais para a gente fechar essa parte de história. Agora, se você não assistir o vídeo, vocês estão dentro d'água, viu? Porque todo esse esforço que a gente vai fazer aqui é um esforço para conseguir colocar para vocês. Ah, sim. Que horas são que eu estou sem o relógio? 9h20. Ah, então tem uns minutinhos. Distribui aqui, por favor, Samuel, esse material aqui. Eu queria falar uma coisa aqui que para nós vai ser muito importante. Eu vou até botar de camisa vermelha. Quem consegue uma água aqui para mim? Uma água. Vou colocar de caneta vermelha. Tá? Não, 30. 56 é depois. São 30. Tá lá no aplicativo. Tá? 56 são as 2 matérias de história. Mas agora eu só estou dando uma primeira matéria. São 30. A média de tempo é 25 minutos cada um. Se assistir um por dia, dá tranquilo. 25 minutos. Meia-noite e meia dá para assistir, pô. Que isso? Meia-noite. 1h30 da manhã dá tranquilo. Não? De umas 3. Você sabe como é que eu assisto os vídeos? Eu assisto aqui, ó. Tem um programinha que baixa. E tem um programinha que já converte, quando baixa, em MP3. Então, estão aqui todas as aulas de história. Não, aí não, você quer também. O santo é um milagre, né? Daqui a pouco eu lhe dou. Aí, ó, aqui, ó. Então eu clico aqui. Que é o Júlio. Aí, ó, 22 minutos. Esse aqui é menos de 22 minutos. Menor ainda. Esse aqui é 9 minutos. Não, aqui. Fica sem internet. Eu baixo desse aqui, qualquer coisa eu vou ouvindo, qualquer canto. Eu vou em Salvador, eu ouço 10, rapidinho. Ó, o nome disso aqui, ó. Oh, meu Deus, tinha que falhar na hora certa. E eu botei tinta, rapaz, aqui. É inimigo, irmãos. Porque tem que ser cor vermelha, o inimigo se... Escol, pronto. Irmãos, vocês acabaram de receber um material que se chama, para a gente terminar hoje à noite, Teologia do Escolasticismo. Bom, eu tinha que falar sobre isso, porque é algo muito importante. Então, vamos pontuar aqui o que é importante. Ó, a bagunça que eu escrevi, eu vou agora desenhar aqui embaixo. Né? Vou estar com os joelhos todos. Ah, aqui, ó. Período aqui. O período aqui se chama patrística.
esse período todinho até aqui, a queda de Roma, aqui é Roma, Roma foi-se. Aqui é Constantino, mas esse período todo é período da patrística. Este período aqui é de domínio papal, tá? Domínio papal. Aqui é o cisma do Oriente. Cisma do Oriente. Até hoje, lembra da aula passada? Pela primeira vez o Papa apareceu lá com o ancião. Aqui é o período de domínio papal, que é a mistura com o poder temporal. Poder religioso com o poder temporal. Aqui é o período do escolasticismo. Por que eu dei tanta importância a esse período aqui? De fato, é um período importantíssimo. Vou explicar para vocês por quê. Vocês concordam comigo que, depois de definida a doutrina, Jesus é Deus, Ele é o Logos eterno, depois que as pessoas estão comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue dele, ou seja, se tornando, como é que chama? Antropofagia, né? Canibais, que tudo é trancado, é tudo canibal. O Papa começa a dominar e começa a fazer um monte de bobagem. Essa altura aqui já existia muita oposição teórica, conceitual à igreja. Um exemplo, quando a igreja Assembleia de Deus, igrejas, por exemplo, é aquela igreja do véu. Qual é o nome da igreja do véu? É de Congregação Cristã. Congregação Cristã. A Brasil para Cristo, por exemplo. Brasil para Cristo tem um limite do cinto para as irmãs. Dos irmãos também. A partir de um determinado centímetro do cinto é pecado. Para mais, para menos é pecado para os homens. Para as irmãs é o contrário. A partir de uma determinada largura é pecado. No Brasil para Cristo. Então, você vai ver uns negócios assim que não faz sentido. Aqui também tem muita coisa que não faz sentido. Então vem uma pessoa na escolástica que se chama essencialmente quem? Tomás de Aquino. Mas aí você pega esse papel aqui que está na nossa mão e você vê a origem dessa teologia do escolasticismo, e eu vou já dizer o que é isso. O primeiro escolástico, o que é escolástico? Anselmo. O primeiro é Anselmo. Tem a data dele aí, início do século XI. Aí ele escreve 3 obras, ele é da Itália. Agora, entendimento acerca da relação entre fé e razão. Lê para mim essa frase. A fé precede o... Opa, escolasticismo está falando de razão, conhecimento. Agora, Pedro Abelardo, na França, ele vai falar qual é a frase dele? Antes de ser entendido. Opa, tem que ser entendido para depois ser crido. Opa, vocês concordam em parte com essa frase? Você está percebendo que a razão está entrando em jogo. Anteriormente não, era só doutrina. Agora a razão está entrando em jogo. Bernardo de Claraval, aí não preciso porque eu não quero falar. Hugo de São Vítor. Olha só, Hugo de São Vítor. Qual é a frase de Hugo de São Vítor? E a quem da ciência. Já está falando de opinião e ciência, ou seja, razão. Aí vira a página. E agora Tomás de Aquino está no centro. Esse é o fera dos feras, é o cara dos caras. Ele só se tornou santo no século XIX. Ou seja, reconhecido como santo pela Igreja Romana. Pois bem, qual é a frase que ele coloca? Leva ao vestíbulo da fé. O que é isso? Razão natural leva a fé. Ele, de tanto estudar, chega à conclusão e fala isso para os gentios. Ele vai dar uma aula, não tem nenhum crente. Ele fala assim, presta atenção que eu vou explicar 5 provas de que Deus existe. Você não precisa ser crente para entender, não. Aí começa a falar, tem 5 provas de Tomás de Aquino. As provas da existência de Deus. Provas de Tomás de Aquino. Ou seja, o que você começa a perceber? Você começa a perceber, se vocês quiserem, depois eu digo quais são essas 5 provas da existência de Deus. Eu não sei. Está aqui. Está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ou está no outro. Ah, não, acho que está no outro. Está no outro. Vai ver que era muita história. É um livro só de quadros de história. Mas o que importa é assim, neste primeiro momento aqui agora, com o escolasticismo, eu queria que você entendesse comigo aqui agora. Por Tomás de Aquino, para explicar a fé, presta atenção, para explicar a fé, ele dá um salto. E ele volta para Aristóteles.
e pega a razão de Aristóteles e dá um pulo para explicar a fé. Ele faz o contrário de todo mundo desse período aqui. O que esse período faz? Jesus morreu aqui e eles explicam, todo mundo explica o que aconteceu com Jesus e quem era Jesus. Essa turma explica a doutrina. Este cara não. Ele pega Aristóteles e vai explicar isso aqui. Ou seja, ele começa a explicar pela razão que Deus existe. Por exemplo, eu explicaria assim, querido, preste atenção. O homem é um ser caótico. Olha só, vou usar um raciocínio. Estou falando com os ímpios. O homem é um ser caótico. O homem é um ser faltante, como diz Lacan. O homem é um ser em busca, aí eu começo a dizer os nomes dos caras. Então essas pessoas que estão buscando a Deus, na verdade a humanidade inteira está gritando, há um caos. Nietzsche vai dizer que o homem tem vontade de domínio, de poder. Olha só a confusão que eu estou falando. Mas sabe o que eu quero te dizer? Isto tudo é como disse aquele filósofo Soren Kierkegaard, é o vazio existencial do tamanho de Deus em si. Deus é tão grande que consegue preencher o pequeno homem. Vocês estão achando bonita a frase, mas isso é razão. Não salva ninguém. Estou explicando para o ímpio. E aí eu digo, como você conseguirá encontrar a essência da vida a partir de você, um homem caído, fraco e em conflito? O sentido da vida tem que estar além da sua vida, para explicar a sua vida. Então é óbvio que você tem que estar dentro de um sistema maior que você, que explique quem você é. Portanto, buscar o sentido é a única forma de ter sentido. Aí você fala, muito fantástico, não entendi nada, mas tremendo. É assim que funciona a escolástica. Você vai ler Tomás de Aquino e não entende patavina do que ele fala. O pior de tudo, irmãos, é saber que a Suma Teológica de Tomás de Aquino, a Suma Teológica, ou a Suma contra os Gentios, agora me passei, a Suma de Tomás de Aquino, é para descrentes. E os crentes não entendem. Depois ele escreve a outra Suma, que é a Suma Teológica, ele escreve para quem? Para os candidatos a discípulos. E esse nem PhD entende. Hoje, os doutores, você pergunta quem tem aqui na videira, quem tem a Suma Teológica na América? Ninguém tem. A Suma Teológica de Tomás de Aquino é o livro mais difícil de ler na história. E aquilo era para os iniciantes de teologia. Agora eu lhe pergunto, cadê a fé simples da igreja? Por que virou ciência racional? Irmãos, é muito importante saber isso. Por isso que tem uma pessoa que eu conheço que escreveu um livro chamado Por Evangelho Simples, tentando dizer para vocês que vocês têm a opção do racionalismo e a opção da simplicidade. Aquele autor prefere, com toda certeza, pelo que eu conheço, a simplicidade desta fé primeva do que o racionalismo que vai invadir a igreja e vai fazer os pastores serem técnicos em Deus, mas não terem conhecimento pessoal de Deus. Então, por isso que quando eu falo de um evangelho simples, eu não estou falando de um evangelho simples porque eu inventei isso do zero. É porque o escolasticismo trouxe para dentro da igreja o tecnicalismo. Pessoas que fazem autópsia de Deus e não têm uma experiência de novo nascimento. Pessoas que não sabem orar, mas sabem falar. Essas pessoas são a desgraça da igreja. Não conhecem a Deus pessoalmente, eles conhecem a Deus cerebralmente, eles conhecem a Deus tecnicamente, eles conhecem a Deus como um objeto de estudo. Eles fazem necrópsia de Deus, eles não fazem relacionamento com Deus. É claro que eu estou falando para vocês isso, mas isso não se aplica aqui na videira, porque como eu estou dizendo, vocês só vieram para o estudo teológico depois que tem a vida da igreja. Se não fosse assim, nós não daríamos aula. Me recuso a dar aula para ensinar as pessoas a criticar Deus. Eu me recuso. Então, esse é o meu objetivo. Quero encerrar essa aula. Tem alguém que quer fazer uma pergunta mais? Algumas perguntas? Pensa aí. Alguma coisa que não ficou clara? Enquanto eu tomo água aqui. Tem alguém que quer tirar uma dúvida sobre algum evento da história que não ficou muito aclarado, que você não lembra? Onde é que está Pedro Álvares Cabral? Como diz a mulher do SBT, ô coteado, ele nem existe. Pedro Álvares Cabral é um falido, você sabe disso, né? A história de Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral é um falido completo.
Ele estava completamente endividado e quebrado. E ele fez um compromisso com o rei de Portugal e disse assim: vamos fazer o seguinte, eu faço um compromisso contigo, eu faço essa viagem e tudo que vier da viagem é teu, mas eu quero provar a você que eu consigo fazer isso. Só que eu já estava quebrado. Então, foi uma viagem de um falido para descobrir o Brasil. Você talvez não sabia disso. E ele tinha certeza que não era o Brasil que ele tinha descoberto. Né? Ele veio atrás de outra coisa. Infelizmente para ele descobriu o Brasil. Porque ele não levou nada. Ele veio com o pé abaixo de caminho, que fez aquela carta, aquele negócio todo. E ele volta para depois trazer para cá quem foi. Ele veio explorar o quê? Não tinha nada para explorar aqui. Só tinha índio. Para o Brasil, que era a única coisa que prestava. Ele trouxe para aqui os prisioneiros e foi embora. Não foi nem ele mais, tá? Foi Portugal. Ele era um falido, morreu num nada. Pedro Álvares Cabral é um nada. Mas o que eu quero falar de engraçado é que Pedro Álvares Cabral não tem nenhuma relação com nada, com coisa nenhuma, nem em tempo algum. Mas ele está nessa beirada aqui, ó. Na época que acontece a Reforma Protestante, 1531, Pedro Álvares Cabral está falido lá em Portugal, morrendo, tá? Mas isso aí não precisa perguntar, porque isso é só um comentário. Quatro anos, 3, 4 anos. Boa pergunta, vá. É o seguinte, eu não sei te responder tudo. Eu vou pesquisar e te responder depois com mais precisão. Quando os cristãos primitivos, Jesus morre, a igreja começa a funcionar, o batismo acontece na hora da conversão. No início da igreja, na hora. Só que com o passar do tempo, quando vem a perseguição, muitos apostatam. O batismo se torna, para você tomar parte da ceia, a ceia era fechada, você tinha que ser batizado. Então, aquilo é uma espécie de tranca da porta, para não permitir que entre quem não presta. Em algum momento isso se tornou, no período da perseguição, começou a ser depurados quem era da igreja, porque havia muita gente apostatando, negando a fé. Quando chega no Edito de Milão, que acaba a perseguição, volta o batismo. Em que sentido? Você sabe que a Igreja Católica, não sei, eu já falei isso aqui, que a Igreja Católica defende que quem se batiza, o pecado original desaparece. Eu falei isso já? A pessoa batizada em águas, ela não tem mais em si o pecado original de Adão. Ela recebe a vida eterna no batismo em águas. A Igreja Católica fala isso. Recebe a vida eterna no batismo em águas. Então, as pessoas que confessavam a fé em Constantino, em diante, voltaram a ser batizadas como um ato de recebimento de vida eterna. Como não havia perseguição, todos estavam convictos do que faziam. Convicto é uma conversa. Mas eles tinham que estar convictos, ou seja, se batizavam, vão ter que fazer parte. Então, a partir de Constantino, por isso a igreja cresce e ao mesmo tempo declina, porque a qualidade dos cristãos vai lá para Beleléu. Só que o que importa aqui é quando foi que começou, na perseguição. Se eu tiver dizer data, eu tenho que consultar um livro que eu tenho lá que eu não decorei. O nome do cara é Hanna, G. Hanna. Eu li o livro todo, risquei todo, mas tem uma data aqui que começou a separar mais o tempo. E uma data aqui que o batismo passa a ser algo mais flexível. Por que hoje nós não temos pressa de batizar? Quer que eu dê a resposta? Eu não acredito em conversão de quase ninguém. Você fala o quê? Que eu acabei de botar Hilário. Um pai da igreja que não está convertido, você vê que está escrito aqui que se converteu com bastante idade e ele é muito novo. Quer dizer que Hilário não é convertido? Entenda, a brincadeira está valendo para dizer o seguinte. O fruto de conversão hoje é muito misturado. Mais ainda na videira que abraça tanto, acolhe tanto, que o cara fica apaixonado é por nós, não por Jesus. Sim ou não? É verdade. Ele recebe o amor e o amor para ele é suficiente. A gente vai deixar de fazer isso? Claro que não. A gente vai abraçar os caras com blusa de urtiga para o cara... Não, isso não existe. A gente tem que continuar sendo a gente em Cristo Jesus. Mas a conversão nos nossos dias, ela não é problemática por minha causa. Ela é problemática por causa do mundo que ele está morando. Porque ele entra aqui querendo um produto, irmão. Na cabeça dele ele já não quer mais a fé, ele quer o produto. Ele não quer Jesus, ele quer a resolução do problema dele. Se for com Jesus ou com Satã, não faz diferença. O que importa é que ele resolva o problema dele. Então nós não estamos mais no mundo, nesse mundo aqui. Nosso mundo é outro. Nós não podemos raciocinar igual. Então as conversões são fracas porque o mundo é outro. É ou não é?
Mais alguma questão que nós podemos fechar? A questão do cafezinho, por exemplo, é uma questão boa, né? O que vocês acham da questão? Cafezinho é uma coisa boa, né? Inclusive tem uma frase que diz assim: você sabe por que a água é muito essencial? Porque sem ela não teria café. É assim, é essencial a água, né? Bom, tranquilo, terminamos? Bom, terminei, portanto, o quê? A linha mestra para você estudar os vídeos e assistir e ler. Esse tipo de escola que a gente tem não funciona porque é EAD. A prova vai vir com 3 quentes e 1 fervendo e você perdeu. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que ter a cabeça arrumada. Eu já botei o trilho do trem. Agora, se você não botar sua Maria Fumaça e andar em cima, seu trem fica parado. Né? Você vê, ele fez uma pergunta porque ele tinha assistido. Eusébio de Cesaré, o pai da igreja. Ele não é pai da igreja. Ele é pai da igreja só naquele conceito de amizade. Os pais estão chegando! Mas aí depois, aqui tem 8 cadeiras. Sente aqui os pais da igreja, os 8 vêm e sentam. Só os outros ficam tudo lá como se fosse pai, mas não é pai. Porque participaram daquele tempo, mas não tem moral para ser pai. Ele só fez a pergunta porque assistiu. E eu só respondi porque eu conheço o assunto. Mas vocês todos podem também conhecer, estudar, se aprofundar. E eu estou disposto a ensinar. Eu quero pedir perdão de antemão por não ter sido tecnicamente tão preciso, que talvez eu pudesse ser, entendeu? Mas eu preferi abrir mão de ficar dando números e dados e números e dados e números. É tanto que quando a gente começou a ler essas informações todas, baralha tudo. História tem assim, negócio de muita informação, você fica louco. Eu prefiro trabalhar com o sentido da história e não com os dados da história. Os dados da história você vai pesquisar depois. Um livro muito bom que eu li várias vezes na minha infância, li 6 vezes pelo menos, é um livro de 1076 páginas, dessa grossura assim, de Idel Becker, A Pequena História da Civilização Ocidental. Fantástico, a vida inteira eu li. Para poder você ter uma cabeça arrumada, você pode não decorar o dado, mas sabe o que significa. Isso é que eu quero de vocês, que vocês podem não decorar nada, mas entendem. Pequena História da Civilização Ocidental, o nome do autor é Idel Becker. Para mim, o melhor livro que eu já li na minha vida de história, já li muitos. Mas esse consegue em 1000 e poucas páginas. Eu já li várias vezes esse livro, 6 vezes esse livro. E nesse livro, você consegue brincar, passear, ficar apaixonado, ler, ficar apaixonado de tão bom que ele é de história. E tem toda a história em um livro só. Que é um milagre, né? Amém? Idel Becker, B-E-C-K-E-R. Ele é um jogador de xadrez, muito bom ele. Alguém quer fazer mais um comentário? O que vocês acharam? O que vocês acharam desses duas aulas sintéticas? 2 aulas de rabisco de quadro. O que vocês acharam? Deu para crescer alguma coisa? Cresceu alguma coisa, Guto? Desses. Isso. Isso. É mais ou menos assim. Foi bom pra você? Foi bom? Como é que foi? Aumentou o número de heresias que você tem convicção que elas estão por aí? Legal, legal. Vamos então orar? Bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por Cristo Jesus, pelo coração cheio de Ti, Jesus, pela graça, Senhor, que foi derramada na cruz do Calvário. E esses homens escreveram e falaram, defenderam ela, explicaram tão direito que hoje a gente olha para trás, olha até para o lado e na nossa prateleira tem ali um pouco da graça derramada sobre nós. Obrigado. Obrigado porque eu descobri que os meus pecados foram perdoados e porque Jesus, Tu és Deus, está sentado à direita de Deus. Porque alguém escreveu isso e eu descobri, eu percebi, eu entendi pelo Espírito. Obrigado. Porque eu sou escolhido, o Senhor me chamou, obrigado por isso. Todos nós aqui, Jesus, obrigado, porque estão aqui, porque o Senhor os elegeu. Obrigado por essa bondade maravilhosa do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e que os teus filhos possam, Senhor, se esforçar um pouco mais, cada um, Senhor, para poder ter uma mente mais calma, mais inteligente, uma mente mais lúcida, para que cada revelação do Senhor encontre em seus corações o pleno potencial de se desenvolver.
se fosse um livro de Agostinho, ou se for o que for, uma lembrança, uma frase de alguém, que esta frase encontre pleno potencial dentro dos seus corações, para revelar como o Senhor é bom, amoroso e nos ama. Nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, amém.